Ao vivo, a coletiva de imprensa de ministros e o vice-presidente Hamilton Mourão sobre a segunda reunião do Conselho da Amazônia Legal. Vamos acompanhar. Esse decreto dos 120 dias, a suspensão das queimadas controladas, ele sai realmente essa semana? E também no discurso aqui da abertura, o senhor fala da GLO até 2022. Isso vai ser publicado nos próximos dias? Já está batido o martelo? Vai ocorrer isso mesmo? Tá bem, eu vou chamar primeiro o ministro Ricardo Salles para ele falar a respeito do decreto das queimadas. Por favor, Ricardo. Senhor presidente, conforme a sua orientação, nós elaboramos o decreto por 120 dias, deve ser assinado amanhã pelo presidente da República. O decreto já está na Casa Civil, proibindo as queimadas de maneira absoluta na Amazônia e no Pantanal, e com as previstas em lei nos demais biomas. Em relação a 2022, o que nós colocamos é que nós estamos com o planejamento das operações de comando e controle, né, até o final do presente mandato do presidente Bolsonaro. Não especificamente que sejam com o emprego das Forças Armadas em operações de garantia da lei e da ordem, porque a nossa visão, é assunto que foi discutido aqui hoje com os demais ministros, é que nós precisamos ter um planejamento para a recuperação da capacidade operacional dos órgãos de fiscalização, porque eles perderam pessoal por aposentadoria, estão com seus efetivos reduzidos, e nós precisamos aumentar essa capacidade deles, de modo que liberemos as Forças Armadas do emprego constante em atividades para as quais elas não estão, não é a atividade precípua delas. Tá bem? Veículo de comunicação G1, jornalista Pedro Gomes, e o assunto é regularização fundiária. Vice-presidente, bom dia. Numa entrevista anterior, o senhor mencionou que vocês discutiriam hoje uma proposta de iniciar uma regularização fundiária que não precisaria agora de uma mudança legislativa. Vocês decidiram isso na reunião de hoje? Como é que está isso? Vai ser por sensoriamento remoto? Como é que está essa questão? A ministra Tereza Cristina vai abordar esse assunto. Bom dia a todos. A regularização fundiária, ela até 4 módulos, ela pode ser feita de maneira sensorial. Então, nós já temos como começar essa regularização e nós estamos só escolhendo por onde começar. Será uma ação integrada, onde nós não só emitiremos os títulos de regularização fundiária, mas daremos continuidade a várias outras ações que precisam ser feitas. Estamos escolhendo alguns estados para começar essa regularização. E depois, com o PL sendo aprovado, aí na Câmara e depois no Senado, pelo Congresso, aí nós teremos mais ainda agilidade para fazer essa regularização, com mais do que 4 módulos. Já estamos começando, já tem gente trabalhando em várias regiões dos 9 estados da Amazônia, mas concentrado inicialmente em 3 estados. Oi? Não estou te ouvindo. Eu não te ouvi? Ela tem que ter uma série de documentos que são requisitados, que eles entregam ao INCRA. O INCRA procede à análise desses documentos e depois vai para análise presencial ou não, dependendo do número de módulos que essa pessoa tem. Veículo de comunicação EBC, jornalista Márcia Fernandes, e o assunto sobre garimpeiro. Bom dia, vice-presidente. Algumas instituições têm dito que houve um aumento do número de garimpo na região de Roraima. Existe algum trabalho específico do Conselho da Amazônia em relação ao combate aos garimpeiros? Muito bem. Essa questão do garimpo na terra indígena Yanomami é algo recorrente, né? Pode colocar aí uns 30 anos que essa atividade vem sendo explorada. Ela faz parte até, vamos dizer assim, da vida econômica da região daquele estado, e ela aumenta ou diminui de acordo com o quê? De acordo com o preço do ouro. Então, esse ano o preço do ouro subiu de forma
não é, vertical e, como consequência, atrai, não é, esse tipo de atividade. Além disso, a situação da pandemia, o decréscimo da atividade econômica no Estado, desemprego, leva muita gente, não é, a buscar uma forma de ganhar a vida e poder sustentar a sua família. Então, eu estou colocando isso aqui como as condicionantes que levam a que grupos de garimpeiros adentrem a terra indígena Yanomami, notadamente dentro do eixo dos rios Mucajaí e Urariquera, não é, onde estão estabelecidos esses garimpos. Na semana passada eu recebi representantes, não é, dos indígenas, né, dos Yanomamis, junto com a deputada Joênia Wapichana, para apresentar suas ponderações. Existe uma determinação aí da Justiça solicitando que se apresente um planejamento para a retirada desses garimpeiros, que não é um processo simples. O meu dileto instrutor, o general Heleno, ele fez uma observação muito clara: retirar os garimpeiros de lá não é a mesma coisa que retirar camelô da Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. É uma operação complexa, então isso está sendo estudado, está sendo debatido e aguardando aí as decisões finais. Tá bem? Veículo de comunicação, o antagonista, jornalista Cedé Silva, e o assunto é o Fundo da Amazônia. Bom dia, vice-presidente. Um dos critérios para restabelecer o Fundo Amazônia é a redução do desmatamento. No entanto, essa redução enfrenta hoje 2 obstáculos. Primeiro, os agentes do IBAMA da Operação Verde Brasil 2, atualmente em curso, estão impedidos de destruir os equipamentos. E, em segundo lugar, as multas já pagas da Operação Verde Brasil 1, encerrada em outubro, são segredo de Estado. O antagonista entrou com lei de acesso à informação para saber quantas dessas multas já foram pagas, e o ministro Ricardo Salles, aqui presente, assinou ofício para não informar quantas multas já foram pagas. O que o senhor pretende fazer para que os agentes do IBAMA da Verde Brasil 2 possam destruir os equipamentos e que o público possa saber quantas multas da Operação Verde Brasil 1 já foram pagas? Muito bem, muito obrigado pela pergunta, Cedé Silva. Vamos colocar as coisas assim no seu devido lugar. O que diz a nossa lei em relação a equipamentos que estejam em posse de pessoas que estão realizando atividade ilegal, seja ela desmatamento, seja ela garimpo? A lei diz que a primeira providência a ser tomada pelo agente público é a apreensão desse equipamento. É igual, não é, quando a polícia realiza operações aqui em área urbana e apreende material de traficantes ou de, agora mesmo, né, pessoas envolvidas aí em crimes como corrupção e outros correlatos, não é? Carros que são apreendidos. Então, a lei determina a apreensão. A última linha de ação é a destruição do equipamento, que ela vem sendo realizada quando nós não temos condições de retirar o equipamento da área, ou porque a área é muito inóspita, ou até mesmo por questões de segurança das pessoas que estão lá envolvidas nesse trabalho. Então, não existe nenhuma proibição de destruição de equipamento. Agora, nós temos dado prioridade para apreender esse equipamento, retraí-lo para a área do município mais perto e colocar como fiel depositário os próprios prefeitos dos municípios, que toda hora estão pedindo uma máquina para melhorar a sua estrada, estão pedindo uma motosserra ou coisa do gênero para trabalhos que estão feitos dentro da municipalidade. Então, essa é a visão. Em relação às multas, Ricardo, você tem alguma coisa aqui? As multas são divulgadas no sistema próprio do IBAMA. Tem um sistema próprio para isso. Existe o sistema do IBAMA, está respondida a sua pergunta. Próxima pergunta. Veículo de comunicação Folha de São Paulo, jornalista Daniel Carvalho, e o assunto é o panorama geral da reunião. Bom dia, vice-presidente. Bom dia, ministros. Vice-presidente, aqui no discurso do senhor que foi distribuído, o senhor fala que seremos avaliados pela eficácia de nossas ações, não pela nobreza das intenções. Mas, pelo menos aqui no discurso do senhor, não aparecem muitas ações concretas. Aparecem muitas intenções, prorrogar a GLO, fazer uma integração econômica da Amazônia. O que é que o governo tem hoje de concreto para colocar em prática na região?
Olha, mais concreto que prorrogar a GLO, eu não sei o que eu posso te dizer, né? Não é intenção. O decreto de prorrogação já está colocado até o dia meia dúzia de novembro. Hoje está sendo assinado pelo presidente a proposta de um projeto de lei indo ao Congresso, concedendo recursos para a extensão dessa operação. Além disso, nós estamos trabalhando num planejamento para o fortalecimento dos órgãos de combate aos delitos ambientais, ou seja, para recuperar a capacidade operacional do IBAMA, do ICMBio, do INCRA, da FUNAI. Também estamos no contato direto e com os embaixadores dos países doadores, no sentido de que os recursos do Fundo Amazônia voltem a ser liberados. A questão do ordenamento territorial, a regularização fundiária, que foi perguntada à ministra Tereza Cristina, que nós estamos iniciando as ações dentro do limite de 4 módulos. Mais um satélite sendo lançado para, a partir do início do ano que vem, para o monitoramento de ilícitos ambientais. E ontem o próprio diretor do INPE já apresentou o sistema DETER intenso, que vai permitir um melhor recobrimento da área da Amazônia pelos satélites que estão operando, sendo que um satélite desses aí é radar, que independente de estar chovendo ou não, ele tem condições de enxergar a cobertura vegetal. E também estamos discutindo com as empresas que se apresentaram para dar o seu apoio às nossas ações do Conselho da Amazônia, medidas para inovação e estímulo à bioeconomia na Amazônia. Então, esses assuntos foram debatidos em reunião com os ministros hoje, e são as iniciativas estratégicas que nós vamos avançar ao longo do segundo semestre. Veículo de Comunicação Metrópolis, jornalista Fernando Caixeta, e o tema: barragens de rejeito de minérios da Amazônia. Bom dia, vice-presidente. Eu dei uma olhada nos dados da Agência Nacional de Mineração e em 2019 e em 2020 o estado do Pará ultrapassou o estado de Minas Gerais, que historicamente é o estado que mais arrecada com mineração. Eu queria saber se foi discutido nessa sua reunião com investidores sobre a situação das barragens de rejeito de minério no Pará, para que não aconteça algo como aconteceu em Brumadinho, em Mariana, por exemplo. O senhor esteve com a Vale, que esteve envolvida nesses 2 acidentes. Queria que o senhor comentasse sobre isso. Olha, em nenhuma das reuniões que nós tivemos, seja com investidores internacionais, seja com as empresas do Brasil, foi tratada essa questão de barragem de rejeito. A exploração que é feita pela Vale, lá na província mineral de Carajás, é considerada exemplo para o mundo todo. Praticamente uma das áreas mais bem preservadas do estado do Pará, que é onde nós temos a maior incidência de desmatamento, é a área da floresta de Carajás. Por quê? Porque a Vale trabalha de forma intermitente e contínua, de forma contínua, para que não haja nenhum ilícito naquela região. Vamos lembrar que nós temos uma ferrovia, a ferrovia de Carajás, que passa por dentro dessa floresta. É algo que tem que ser mostrado ao mundo inteiro, algo que é uma demonstração cabal da nossa capacidade de fazer a integração da exploração mineral com a preservação do meio ambiente. Mas o ministro Bento, o senhor tem alguma coisa a acrescentar aqui?